Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Chegamos na etapa 252. E nesse mês de junho, o tema da nossa ECAN será como preparar um encontro de catequese. Nessa etapa 252, nós convidamos o catequista Ariel, que já nos acompanhou durante os meses passados, vendo a Casa da Fé, a Trilha da Fé, e mais uma vez vem nos acompanhar aqui. E também a catequista Vanilda, que é catequista da paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, no Campeche. Então, sejam muito bem-vindos, Ariel e Vanilda. A nossa etapa de hoje, vocês vão ver que vai ser um pouquinho diferente, vai ser um bate-papo, então, entre catequistas, para explicar para você como preparar um encontro de catequese. Oi, Vanilda, oi, Tayana também, que nos ajuda na gravação, e você, catequista, liderança, que tem acompanhado a Escola Catequética de Multiplicadores da nossa Arquidiocese de Florianópolis. Vanilda, se apresente, diga de onde você fala, como que você atua aí na sua paróquia. Bom, eu sou a Vanilda, catequista aqui da paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, no Campeche. Eu tenho uma turminha de catequizandos na comunidade de São Sebastião, onde eu atuo, né? E também eu sou uma das coordenadoras, né? Tanto paroquial quanto da Forania Centro-Sul. Beleza, Vanilda, para quem nos acompanha, nós vamos falar um pouco sobre como preparar o encontro de catequese com os catequizandos. Você bem disse que você tem uma turma, então sim, lá no mês de abril a gente viu a Casa da Fé, no mês de maio a gente viu a Trilha da Fé, nesse mês de junho o nosso objetivo é mexer com os materiais da própria catequese, com o itinerário dos catequizandos, por isso nós vamos falar muito desse material aqui, o itinerário que cada catequista usa a partir do mês de agosto. Então, você que é uma coordenadora paroquial, um coordenador paroquial, esta etapa ajuda todos os catequistas que você tem, que vai começar uma turma nova, né, no mês de agosto. Tá? A primeira coisa que a gente pede que as pessoas leiam, primeira informação que o nosso itinerário traz, é a metodologia, tá bom? Página 196. E é isso que eu vou pedir que a Vanilda fale para nós, por que essa metodologia é importante. A metodologia tem 7 passos, tem 7 momentos, né, que a gente pode ver aqui na colcha de retalhos. E nós vamos montar esta colcha de retalhos aqui com você para explicar cada um dos momentos. Vanilda, diga para nós daquilo que você aprendeu com a irmã Marlene nas escolas, do que está escrito no itinerário. Vou perguntar para você, o que é que significa o momento da alegria, o que é que significa a escuta e o que é que significa a convivência. Esses 3 aspectos da metodologia, como é que você vê isso nos encontros, a importância deles? Bom, para começar, a alegria é o encontro com Jesus Cristo, né? É ali o primeiro contato que o catequista e o catequizando têm com o próprio Jesus, né? Que se a gente for olhar lá no começo de cada encontro, que tem a palavra importante do encontro, a gente vai ver que ali tu vai introduzir o catequizando nessa alegria, essa parte gostosa que é conhecer o nosso amigo Jesus Cristo. Então, o catequista ele tem que ser aquele catequista que empolga, né? Que traz a criança, que conversa, que faz o encontro acontecer alegremente, não tristemente, né? Que a gente tem algumas experiências assim que a gente vê, não, seja mais afetuoso, mais carinhoso, porque era isso que Jesus fazia, né? Ele chamava as crianças para ficar perto dele, para conversar com ele. Então,
É essa alegria do encontro com Jesus Cristo que a gente tem que passar, não só no primeiro encontro, mas em todos os encontros com os catequizandos, desde o primeiro volume até o quarto volume. A alegria tem que ser a mesma. E a escuta? Como é que a gente relaciona esta alegria com escuta? A gente, quando vai montar uma coxa de retalho, né, a gente pega vários pedacinhos de tecido, pega uma linha e uma agulha e vai costurar. Nem sempre os pedaços de retalho são do mesmo tamanho, da mesma textura, da mesma cor. A escuta é essa, né? Porque tu vai pegar aquilo que o catequizando traz. Não é só tu que vai falar, tu vai também escutar e entender que cada um tem uma bagagem, cada um tem uma história. E essa escuta é muito importante na sala de catequese, porque não é ouvir. Ouvir todo mundo ouve, né? Entra por aqui, sai por aqui. Agora, escuta é aquela que tu sente, tu interioriza e faz alguma coisa com ela, né? Deixa a pessoa se transbordar, né? Quando tu vai costurando o teu fio condutor, a tua agulha, e tu vai montando, tu vai vendo essa textura aqui está mais fina, essa aqui está mais grossinha, essa aqui eu posso encaixar aqui, essa aqui eu posso encaixar ali, e a gente vai montando aquele núcleo com aquelas crianças do jeitinho que deve ser, sem excluir ninguém, mas colocando cada um junto ali, fazendo montar essa turminha, essa coxa de retalho coloridinha do jeito que as crianças são, né? Cada um vem com a sua bagagem e a gente vai montando. E indo para o terceiro elemento aqui da página 196, já falamos da alegria, que representa o encontro, desta escuta, que é juntar as peças, e o terceiro elemento é convivência. Como é que você sente na prática que este elemento da convivência é importante? Aí vem a parte da dinâmica, né? A parte da dinâmica do encontro, que tem tudo a ver com o evangelho que vai ser lido e com a palavra importante que foi colocada lá no começo do encontro, né? Então, sempre vem uma dinâmica que vai preparar aquele encontro para a escuta da palavra de Deus. A dinâmica é muito importante, porque tu vai conhecendo o catequizando, como é que ele se coloca no grupo, se é fácil dele conversar, te responder as questões que vão sendo colocadas durante o encontro, e a dinâmica faz, vamos dizer assim, que a dinâmica começa a costurar, né? Por apresentar os pedacinhos de tecido, e a dinâmica começa a costurar para sobrar um espaço para colocar dentro dessa coxa o Jesus Cristo, né? Que está na palavra que vai ser lida logo em seguida, né? Que vai ser trabalhada logo em seguida. Sim. Como é que vai acontecendo essas etapas da coxa de retalho na catequese. Aqui na página 196, Vanilda, o quarto elemento da metodologia é a centralidade da palavra de Deus. Então, por que na metodologia catequética, nessa colcha de retalhos da nossa arquidiocese, por que a centralidade da palavra de Deus é o centro, né, como está aqui, e é justamente o elemento que costura todos os outros? Porque Jesus Cristo é o centro da nossa catequese, né? E a palavra de Deus, ela é importantíssima para a catequese. A gente não fala daquilo que a gente não conhece, e o catequista não fala por ele fala por Deus, né? Que é a missão dele, ecoar o evangelho. E na catequese, essa palavra de Deus, ela é o destaque do encontro, né? O catequista começou o encontro direcionando todo ele para a escuta da palavra de Deus, porque ele é o centro da catequese. E ali a gente vive um momento muito importante da nossa catequese, que é a transmissão da palavra de Deus, fazer com que o catequizando comece a conhecer esse Jesus Cristo, né? Comece a entender
o porquê que ele está ali, o porquê que precisa ter o livro da palavra de Deus com ele nos encontros e ver o que Deus tem a dizer para nós. A nossa catequese, a palavra de Deus, que a gente senta ali com as crianças, a gente faz o método da leitura orante, né? Que vai perguntando para o catequizando quem é que está nesse texto, quais são os personagens, o que a história está contando, e vai instigando eles a entender. E como a gente segue o ano litúrgico, né, em todo o itinerário da catequese, quando chega lá depois da catequese, eles vão para a celebração, para a missa, aí no sábado seguinte, eles dizem assim para mim: ô catequista, o que tu falou, que a gente aprendeu nesse encontro passado, o padre falou igualzinho na missa. Então, tu tens muita responsabilidade com essa parte da catequese, que é trazer presente a centralidade da palavra de Deus no encontro de catequese. E se prestar bem atenção, o texto que vai ser trabalhado ali com as crianças tem a ver com a palavra importante que estava lá no começo do encontro. Lá em cima, no começo, tem palavra importante. Vamos supor que está escrito lá, encontrar-se. O texto bíblico vai falar de um encontro. Todo encontro vai falar de um encontro. Então, a gente vai e volta nesse tema, né? Nesse vai e volta, né? Pensando e falando e costurando todo o encontro em volta de um tema e da palavra escutada e trabalhada. Ainda na página 196, depois que a gente vê a centralidade da palavra de Deus, nós temos ali outros 3 elementos da nossa coxa de retalhos para ir completando. Diz assim: conteúdo de forma circular, depois conversão e crescimento, e depois a caminhada em vista da missão. São esses 3 elementos que fecham a nossa metodologia. Para você, Vanilda, como é que são esses 3 elementos que vêm logo depois da proclamação da palavra? Por exemplo, o conteúdo de forma circular, né? Que já dei uma pista ali ainda há pouco, já falei um pouquinho, que é esse vai e volta, né? Esse bate e volta. Às vezes a pessoa porque tem que colocar as pessoas em círculo, então, na sala de catequese? Também. Mas o conteúdo de forma circular é que ele, todo o contexto, vamos dizer assim, né? Ele vai lá no catequizando, vai no catequista, volta para o livro, volta para a palavra de Deus, volta para a palavra importante, e ele vai desse jeito, tipo a espiral, né? Vai e volta durante todo aquele encontro. Por isso que a gente fala que o conteúdo é de forma circular, que ele não é uma coisa reta assim, começo, meio, fim, acabou, deu, vou para casa. Não. Uma palestra, né? Ele te faz pensar, ele te faz voltar no princípio sempre, né? E a conversão e crescimento tem tudo a ver com a palavra, né? Porque tem aquela música que fala, né? A palavra de Deus não passa por mim sem deixar um sinal. Sim. Ela trabalha na gente. Então, o encontro, ele trabalha no catequizando. Que às vezes ele vem para o encontro assim meio desanimadinho, aí tu vai trabalhando, quando terminou o encontro, ele já mudou, e quando tu trabalha o texto da palavra de Deus, ele solta mais um pouquinho, né? Ainda mais desse jeito que a gente faz, que é a palavra de Deus em história em quadrinho, que eles ficam, eu quero ler esse pedacinho menor, eu quero ler aquele outro pedacinho, eu quero ler isso ali, eu quero ver o que está naquela figura, e ali ele vai se soltando e vai transformando aquele menino que chegou, ou menina que chegou bem, tipo uma tartaruguinha dentro da concha, né, que não quer nem mostrar a cabeça, e ele vai saindo. Quando terminou o encontro, ele já saiu um pouquinho diferente de como ele chegou. Sim. É isso que eu penso nesse contexto ali de conversão e crescimento. O último elemento, que é caminhada em vista da missão. Como é que é isso nos encontros? É amarrar o próximo encontro, né? Tu terminou o encontro de hoje, aí ele sempre leva para casa algum pensamento, alguma coisa para ficar
maturando durante a semana. E no encontro seguinte, tu volta lá e pergunta o que te deixou marcado no encontro anterior. Qual foi a palavra, qual foi a brincadeira, qual foi o texto que tu ouviu que te trouxe a semana inteira. O que tu lembra daquele encontro? E aí tu vai ligando um encontro no outro, né? Porque volta no antigo e passa ao próximo. Aí no próximo encontro tu volta de novo. Pensa de novo, os 2 primeiros encontros que tu começou, daqueles lá até aqui, o que tu guardou desses encontros? Né? E a tua missão de catequista vai se concretizando aos poucos, né? É esse jeito que eu vejo a caminhada em vista da nossa missão de catequizar e em vista da missão do catequizando se deixar ser catequizando. Sim. Né? Deixar o catequista trabalhar com ele e ele se deixar moldar. Então, nós preenchemos aqui essa colcha de retalhos que você está vendo. Cada elemento desta colcha está explicado na página 196. Começa lá com alegria, vem para a escuta, depois convivência, no centro tem palavra de Deus, depois continua com conteúdo de forma circular, crescimento e conversão e caminhada em vista da missão. Para quem nos acompanha nesta etapa 252, se você escrever aqui embaixo nos comentários metodologia, escreva metodologia, que você vai receber este material aqui, ó, o PDF do Metodologia Catequética, que é o subsídio que a nossa arquidiocese tem, para explicar tudo isso que a Vanilda tentou passar da prática dela. Cada um de nós absorve esse conteúdo e vai para a prática, vai para a missão, né? Agora, é claro, a Vanilda não tirou isso da cabeça dela. Ela teve na formação inicial, aprendeu lá em 2013, quando tudo começou, e por isso faz diferença cada dia em cada encontro. Vanilda, um desafio para ti. Vamos lá no primeiro encontro agora, né, desse volume 1, e eu queria que você dissesse como é que se começa um encontro. Né? Nós falamos dos elementos, precisa de alguma coisa para começar um encontro, por isso a metodologia. E agora, para a gente ir para a parte final desta etapa, nós só vamos começar. Na etapa que vem a gente continua. Quando o catequista vem preparar o encontro, aqui na página 9, né, ó, é o primeiro encontro, ele se depara com essa página, e aí, como é que eu começo a preparar? O que é que eu, catequista, tenho que me dedicar, ou o que é que eu olho em primeiro lugar para começar o encontro? O que é que você destaca desta página 9 para o começo do encontro? Primeiro de tudo, eu tenho que ir lá na página 12, no espaço do catequista. Perfeito. Eu tenho que ir lá na página 12, no espaço do catequista, e ver todos os detalhes daquele encontro, como é que eu vou trabalhar em sala com a criança, me preparar. Perfeito. Ver o que tem que fazer na dinâmica, ver como é que eu vou começar lá no primeiro tópico lá do encontro. Sim. Como é que vai se dar todo o encontro e, acima de tudo, principalmente, ler o texto bíblico. Então, essa é a preparação do catequista, né? Ele tem que chegar com toda a sua malinha pronta, vamos dizer assim, né? Sua malinha pronta. Me preparei, me organizei certinho, preparei os materiais da dinâmica, preparei tudo certinho, chegou o dia da catequese. Certo. Aí eu encontro a minha turminha lá, né? Catequista a gente sempre fala assim, o catequista é o primeiro a chegar na sala da catequese. Ele tem que acolher os catequizandos, não os catequizandos chegarem e ficar lá esperando 10 minutos o catequista chegar. Sim. Ele sempre seja o primeiro a chegar na sala da catequese. Acolheu as crianças, colocou lá em círculo, sentaram-se, abriram, pegaram o material, página 9, vamos começar o nosso encontro, né? Sim. Porque o material, o catequista que trabalhou com as famílias, ele já explicou para as famílias. E tem muitas famílias que vão fazer o encontro levando os catequizandos junto. Então, eles já estão lá um pouquinho por dentro do que vai
acontecer e o livro que eles estão usando. Abri o livro, né, com as crianças ali, vamos olhar, primeiro do jeito que eu faço, né, vamos ver, eu peço para eles olharem essa figura que tem aqui do lado. Perfeito. Do lado direito da página, né? Isso. Do lado direito. O que tem naquela figura, o que eles podem me dizer daquela figura? Aí as crianças vão dizer, tem um homem que parece Jesus ali no meio, tem um monte de gente em volta. Aí tu vai, o que quer dizer isso aí? Né? Daí eles vão dizer, estão encontrando alguém? Aí tu, opa, já a primeira coisa, já estão falando da palavra importante, que está ligada naquela figura lá, a palavra importante está aparecendo a resposta deles. Agora olha do lado o que tem. Tem um livro aberto, tem a palavra ali embaixo está dizendo que é encontrar-se. Aí, essa é a palavra importante que ela vai perpassar todo o encontro de hoje. Ela vai estar embutida em tudo quanto é coisa que a gente vai fazer no encontro de hoje. Essa palavra vai estar incluída. E aí, os detalhes desta continuidade, porque hoje nós vimos somente a imagem da direita, né? E o começo deste encontro com os catequizandos. Então, os próximos detalhes, como eu conduzo o encontro, a gente vai ver na próxima etapa, na próxima semana, e a Vanilda vai dar todas as dicas do que ela faz nos encontros para a gente estar craque lá no mês de agosto e conduzir os nossos encontros. Ariel e Vanilda, muito obrigada pela participação de vocês. A Vanilda fala com uma docilidade, com um carinho, né, Ariel, assim, dos encontros. Então, aqui eu já me convido, Vanilda, para participar a qualquer momento de um encontro de catequese, né? Você exala amor e vocação pela catequese. Isso é muito legal. Eu tenho certeza que você é inspiração para muitos e muitos catequistas, assim como você é para mim. Então, aqui fica o convite. Esperamos vocês dois, então, novamente para esse bate-papo de como preparar um encontro de catequese. E você, catequista e liderança que nos acompanha, fique agora com a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, nesse momento da leitura orante da Palavra de Deus, convido você a preparar o ambiente para a oração, com Bíblia, crucifixo, vela acesa. Leia o texto bíblico com bastante atenção, identifique os personagens presentes no texto e, com a ajuda do texto, responda: para onde Jesus levou os discípulos? Qual gesto Jesus fez? E para onde os discípulos retornaram? Depois de ter feito a leitura do texto bíblico, convido então você a dialogar com a palavra. A solenidade da Ascensão do Senhor é a ocasião para refletir sobre nosso compromisso de fé em fazer escolhas que tenham origem na oração e como destino o bem comum de todas as pessoas. Lucas registrou: ali ergueu as mãos e os abençoou. Todo movimento de nosso corpo precisa comunicar o bem, a verdade e a justiça. Em Betânia, Jesus se reunia com seus amigos. Voltar para Betânia significa ter segurança, agir com confiança. Betânia é a nossa escola dos gestos que acolhem, das palavras que curam e dos sinais que elevam nossa dignidade. Jesus promete que essas atitudes serão inspiradas pelo Espírito que o Pai prometeu. Ou seja, não podemos agir por impulso, pela vontade de resolver com sentimentos humanos. Nesta semana de oração pela unidade cristã, que as nossas bocas pronunciem palavras de bênção e de unidade. Somos nós que provocamos o bem ou escolhemos a divisão. As nossas atitudes revelam onde buscamos a inspiração. Viver a Páscoa significa renovar toda forma de divisão. Assim, a nossa língua elevará o louvor digno ao Criador. Convido você a sublinhar o versículo 50 e meditá-lo durante toda a semana. E agora juntos façamos a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino,
Faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.